Espírito Santo esteja com você nesse momento, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Deus tem uma grande palavra para mim e você, que é sobre esse tema, sobre a ressurreição de Lázaro. Vamos ver e vamos entrar em uma grande história real e viva e poderosa na nossa vida, o que vai acontecer por meio da leitura, por meio dessa passagem. Vamos entrar com Jesus Cristo nessa passagem, com o Espírito dele. Vamos entrar eu e você e refletir sobre a ressurreição de Lázaro e extrair algo de bom para a minha vida e sua vida, em nome de Jesus. Você que aqui é novo no canal, para a glória de Deus, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe teu like no final desse vídeo ou no começo do vídeo. Fique à vontade para a glória de Deus e deixe sua descrição para que a palavra de Deus venha espalhar a semente do Espírito de Deus no coração das pessoas por meio do YouTube, em nome de Jesus Cristo. Então você também que já está aqui no canal me acompanhando, Deus abençoe a tua vida e que o Espírito de Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus Cristo. Então vamos entrar na história de Lázaro e vamos glorificar o Espírito Santo pelo que ele vai nos ensinar por meio de Jesus Cristo. Vamos abrir a Bíblia, eu vou ler para você em João capítulo 11, versículo 1 até o 46. O vídeo vai ser um pouco longo, mas vai ser edificante para a minha vida e sua vida pela fé em nome de Jesus Cristo. Então, no capítulo 1 até o 46, eu vou lendo e explicando a você e vamos se aprofundando naquilo que Deus tem para mim e você. No versículo 1 e diante, diz assim: Ora, havia um certo homem enfermo, chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que surgiu o Senhor com o unguento e secou os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Continuando, versículo 3. Portanto, sua irmã enviaram até ele, dizendo: Senhor, e eis que está enfermo aquele que tu amas. Então Lázaro estava doente, ele adoeceu e ficou enfermo. E Jesus, ele soube sobre a doença de Lázaro. E Maria, ela é aquela mulher que lavou os pés de Jesus com aquele perfume, enxugou ali com os cabelos. E foi grande aquela história dela. E Lázaro era o irmão dessa mulher. Então, quando ela falou que tu amas, que é Lázaro, Senhor, está enfermo. Aí no versículo 4, quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, tudo que Deus faz na nossa vida para glorificar, Jesus glorifica o Pai por meio da nossa vida, quando nós pedimos o milagre. Tudo que Deus faz na nossa vida é para glorificar o nome dele. E foi o que Jesus disse: olha, a enfermidade de Lázaro não é para a morte, é para glorificar o nome de Deus, o nome do Pai de Jesus Cristo. Versículo 5. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Versículo 7. Depois disso, então ele diz a seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E seus discípulos lhe disseram: mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te, e tu vais para lá novamente? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. Se algum homem andar de dia, nem não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Mas se um homem andar de noite, ele tropeça, porque ele não há luz. Estas coisas ele falou, e depois disso ele lhe disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para que eu possa despertá-lo do sono. Então, quando Jesus deu esse sermão aos apóstolos, que os judeus queriam matar ele ali naquela região, mas ele não foi. E ele se levantou e disse: agora vamos para a casa de Lázaro, vamos para a família de Lázaro, porque eu vou ressuscitá-lo. Eu vou ressuscitar ele. Ele não está morto, ele está no sono. Então Jesus se levantou. E foi porque Jesus, a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro e sua família, as irmãs de Lázaro. E Jesus se levantou e foi na direção da casa dele.
No versículo 12 diz assim: disseram-lhe então os seus discípulos: Senhor, se dorme, ele ficará bom. Quer dizer, a mente humana não entende o agir de Deus, o poder de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus que entende o poder e a glória e a graça de Deus. O homem que é carnal, o homem que vive no mundo da carne, no reino de Satanás, no mundo das trevas, ele não entende o poder do Espírito Santo, o poder de Deus manifestado em uma situação, em um problema na vida do homem. Eu cansei de ver pessoas dizendo: olha, não vá para esse canto, porque esse canto não tem futuro para você, mas era o que Deus falava no meu coração: vai, porque eu estou contigo, eu vou te abençoar. O que você está fazendo é ilusão, não sei o quê. Porque pessoas que não conhecem Deus, Paulo diz que o homem tolo, ele não conhece a Deus. O homem tolo, o homem que não conhece a Deus, ele é triste, é pobre em espírito, ele é pobre na fé. E os discípulos foram contra Jesus e disseram: não adianta, que ele está morto. Ele vai ficar bom, ficará bom. Se dorme, ele ficará bom. Eles questionaram o poder e a glória que ia acontecer naquele momento ali. Então tem pessoas que às vezes vai contra você para você não receber seu milagre. É barreira contra você. Eu cansei de ver pessoas que era barreira contra mim, para mim não chegar naquilo que Deus quer na minha vida. Então o que nós temos que fazer? Ignorar isso e se levantar como Jesus se levantou e acreditar que vai fazer a vontade de Deus, realizar a vontade de Deus. Então é o que eu faço. Eu levanto a minha fé e vou naquilo que Deus manda fazer. Por meio da palavra. Nós somos falhos, mas viver no erro, viver falta de fé, viver na incredulidade, isso se torna pecado e leva para a morte. E por isso Deus deu a Bíblia para eu e você se orientar a não cometer erro. Porque a Bíblia ela orienta você a não cometer erro. Sair da morte e ir para a vida. Então no versículo 3, olha, todavia Jesus havia falado de sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. Eles não estavam entendendo o que Jesus falou. É muito glorificoso Deus, você só vê Deus pelo Espírito Santo. Os apóstolos não chegavam ainda a Deus, não viam Deus. Viam os milagres, viram tanta coisa que Jesus fez transformar água e viam o primeiro milagre dele. Viu ele andando sobre o mar, viu ele fazendo um monte de milagres, mas eles ainda não estavam acreditando que realmente era Deus. Então eles questionaram Jesus. Aí no versículo 14, então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e estou contente por causa de vós, de que eu não estivesse ali, para que creia, no entanto, vamos até ele. Então Jesus se levantou e foi no encontro de Lázaro. Se levantou e foi. Versículo 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já há 4 dias no sepulcro. Jesus chegou lá depois de 4 dias, mais ou menos. Vamos poder sair na segunda, chegou na quarta. Lázaro já chegou na sexta, quer dizer. Na quinta, né? Segunda, terça, quarta, quinta. Na quinta-feira, pela lógica, Jesus chegou ali, já estava enterrado, Lázaro. E aquela choradeira, no versículo 18, diz assim: ora, Betânia estava perto de Jerusalém, a cerca de 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. E ouvindo então Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro, mas Maria ficou assentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Então os judeus que conheciam Marta e Maria ali, que eram amigos, entre aspas, amigos ali, entre conhecimento, colegas, como eu posso dizer, estavam ali consolando: não tem mais jeito, ele já morreu, não adianta você ter chamado Jesus, que Jesus não vai resolver, Jesus não vai dar certo, Jesus não vai fazer isso. E se eu tenho certeza que esses judeus eram contra Jesus. Lá na frente no texto, você vai ver que eles foram contra Jesus. E eles estavam, eu acredito que eles estavam enchendo os ouvidos de Marta. Perdão. Estavam ouvindo os ouvidos de Marta. Estavam ouvindo o ouvido de palavra negativa, que é o próprio Satanás enchendo o ouvido dela. Não tem jeito mais. Jesus não resolve.
Por isso, no versículo 21, ela falou: então disse Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então ela gerou uma dúvida de Jesus. Ela teve dúvida de Jesus, que se ele tivesse aqui não tinha acontecido. Nem se ele tivesse lá no outro lado, quer dizer, tivesse 30, 40 quilômetros, chegasse depois de 10 dias, mas se ela confiasse na palavra de Jesus, Lázaro tinha ressuscitado. Como o centurião, que foi ao encontro de Jesus e disse: Senhor, se o Senhor me der uma palavra, meu jovem lá, meu servo vai estar curado. Jesus disse: nunca vi tanta fé em Jerusalém como esse homem. Vá, que a tua fé te salvou, te curou. E ele foi, chegou lá, o jovem estava levantado da cama. Então, se ela tivesse acreditado na palavra de Jesus, Lázaro tinha ressuscitado. E Jesus tinha chegado e tinha glorificado a Deus pela palavra que ele tinha falado, porque ela já tinha conhecido Jesus. Mas aí ela duvidou. Então, Satanás, ele trabalha em cima disso, porque você duvide de Deus. Duvide do que você vai receber. Ele enche a tua cabeça, ele usa a internet, ele usa muitas coisas para encher a tua cabeça, para você não acreditar no milagre, mesmo que as coisas não tenham mais jeito, para você deixar de acreditar. Então Lázaro era impossível ressuscitar, porque ele estava morto, fedendo. E um corpo só começa a feder depois do quarto dia para frente. Então ele estava fedendo já ali no sepulcro, já estava enterrado. No versículo 22, mas eu sei que agora mesmo, tudo quanto pedir a Deus, Deus te concederá. Ela falou. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Há de ressuscitar. Versículo 24. Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela botou a falta de esperança em Jesus. Só no último dia que meu irmão vai ressuscitar. A dúvida, rapaz, Satanás influenciando os judeus, que era amigo dele, entre aspas, eu acredito que encheram a cabeça dela, dizendo que, como vou repetir mais uma vez, dizendo que não tinha mais jeito. Para que acreditar nisso? Jesus vai dar viagens perdidas. Não vai acontecer isso. E por isso ela chegou para Jesus: só vai ressuscitar no final do ano, posso dizer. Só vai ressuscitar na vinda do Senhor, quando o Senhor chegar na terra, a segunda vinda. Aí Jesus disse, no versículo 24, eu vou ler aqui, voltar um pouco. Disse-lhe Jesus a Marta: eu sei que há a ressurreição do último dia. No versículo, aqui eu vou voltar, aqui no versículo 23, Jesus diz: disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Jesus disse que do mesmo jeito ia ressuscitar Lázaro. Então Marta, ela ficou nos pés de Jesus com dúvida. Ficou com dúvida de Jesus. Versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Esse é o padrão do reino dos céus, é quando você coloca a fé em Jesus Cristo. Ainda aquilo que você imaginar que não pode acontecer, que é impossível, ele realiza. Deus, ele é um mestre e ele tem prazer de fazer o impossível. Ele é o Senhor disso. Por isso nós temos que ir a Ele. Por isso nós reconhecemos que Ele é o nosso Deus, porque somos impossíveis de alcançar algo em nossa vida. E Jesus disse que ainda que morra, viverá. Então ele disse que a solução de Lázaro era a ressurreição ali, a primeira ressurreição que Jesus manifestou ali, poderosa ali, ao vivo, na frente de todo mundo, um corpo saindo do sepulcro ao vivo, a cores ali para todo mundo, a multidão, a região gigante ali ao redor, os judeus viram ali. Aí ele fala mais Jesus, olha. Aí ele fala assim, Jesus, e todo, versículo 26, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto, Marta? Ele quis dizer, você crês? Aquele que vive e crê, aquele que vive para ele, crê em Jesus, que obedece a palavra. Viver significa obedecer a palavra, e crer significa assumir um compromisso com Deus. Viver um compromisso com Deus. Nunca morrerá, não terá morte. Então, quem está em Cristo, nova criatura é. Jesus disse lá em João, capítulo 15, ele fala, não me engano na referência, mas ele fala sobre a videira verdadeira. Aquele que está ligado nele vai receber o poder de Deus, vai receber a transferência de Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então tem que ter ele para realizar o poder de Deus. Então ele apareceu ali e disse, vai viver ele.
vai ser levantado. Versículo 27, disse-lhe ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir no mundo. E tendo ela dito isso, seguiu o seu caminho e chamou secretamente a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e te chama. Jesus chegou na casa de Lázaro. Assim que ela ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Ora, Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Ele encontrou ela ali e se encontraram as irmãs de Lázaro. No versículo 31 diz assim, os judeus, pois que estava com ela na casa e a consolava, vendo que Maria se levantara e saíra apressadamente, seguiram-na, dizendo, ela vai ao sepulcro para chorar ali. Versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, ela lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então Maria falou a mesma versão de Marta. Quando Jesus, pois, a viu chorar, choravam também os judeus, vinham com ela, comoveu-se em espírito e conturbou-se. Jesus perguntou, onde os puseste? Eles disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Então, a família de Lázaro chamou, vem ver, Senhor. Jesus disse, eu vou lá. Eu não disse que aquele que crê viverá? Eu vou mostrar a você que aquele que confia em mim, aquele que confia no meu Pai, vai ser glorificado. E eles foram. E no versículo 35, a Bíblia diz que Jesus chorou. Foi o menor versículo que eu acho na Bíblia. Essa passagem aí é de uns. Jesus chorou ali. Jesus tem compaixão, ele ama. Ele nos ama. Por isso ele não quer ir você que se desvie da presença dele. No versículo 36, disseram então os judeus, vede como ele amava. Os judeus olhavam para Jesus e viam que não tinha como mais ressurreição, não tinha mais jeito. Olhava, e é isso que o mundo nos ensina, é isso que a sociedade nos ensina. Passa uma dúvida, uma falta, uma independência de incredulidade, de dúvida em Deus, que diz, olha, ficam mangando a sua fé. Ah, não adianta você fazer isso, não tem jeito. Ficam mangando. Representa a sociedade daqueles judeus, a incredulidade do mundo escuro. Os filhos do diabo estavam ali para atrapalhar Jesus na ressurreição de Lázaro. Então, hoje que a gente vê pessoas querendo nos atrapalhar, nos destruir, acabar com a nossa vida, tirar nossa fé, matar nossa fé, tem muitos. Mas nós temos que crer que Jesus ressuscitou Lázaro, vai ressuscitar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Então, eu e você temos que acreditar nisso. Que ele diz que ainda que morra, viverá, eu sou a ressurreição da vida. Então, Jesus disse essa palavra há 2000 anos atrás, é para hoje, amanhã e sempre. Confie que a ressurreição, ele ressuscita tudo aquilo que está morto ao seu redor, aquele que coloca a fé nele. Então ele foi ali, e os judeus ficaram mangando. No versículo 37 aí, alguns deles disseram, não podia este homem que abriu os olhos aos cegos, fazer também com que este homem não morresse? Ponto de interrogação na Bíblia aí, você está vendo aí. Significa dúvida. Eles mangando de Jesus. Ah, Jesus curou tanta gente e não podia curar ele, mangando de Jesus Cristo. Satanás, ele é assim com os filhos do diabo, querendo nos destruir, acabar com nossa reputação. Mas não vai, porque Jesus, ele veio e está com a gente e vai ressuscitar aquilo que está morto na nossa vida. Eu sou o exemplo de uma ressurreição que Jesus fez. Ressurreição da mente, ressurreição da alma. Deus me deu um choque nos peitos do meu coração, ressuscitei ali. Então, eu sou um exemplo de uma ressurreição de mente, de alma, de convenção, de transformação. Então, isso nós temos que acreditar que Jesus, ele veio e conserta. O reino está sobre ele. O mundo viu a grande luz, como Isaías diz que as trevas viu uma grande luz que é Jesus. Então, ele veio para ressuscitar. Ele é a vida em nós. Então, ele foi, eles mangando de Jesus, no versículo 38, Jesus, pois, novamente comovido em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela, tinha uma pedra gigante sobre aquele sepulcro de Lázaro. Versículo 39. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra.
Aí Marta, irmã daquele que estava morto, disse: Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Ainda ela colocou, ainda duvidou de Jesus Cristo. Mas por quê? Porque os filhos do diabo e Satanás estavam ali agindo, mas Jesus sabia disso. Mas mesmo assim, Jesus foi para mostrar que ele é todo poderoso. Então creia e confie que Jesus é todo poderoso, ele transforma. Lázaro foi um exemplo de transformação. Jesus tira a pedra, ela diz, já está podre, já está estragado. Quer dizer, na nossa imaginação, na fé, já pode estar com verme, com micróbio, com bicho, que era impossível. Jesus tire a pedra da dúvida. A dúvida é uma pedra colocada na sua frente. E impede de você ver o milagre de Deus. Então você tem um coração teimoso como um coração de pedra, como a Bíblia diz, que lá Ezequiel diz que Deus tirará um coração de pedra e colocar um coração de carne, quer dizer, a cirurgia espiritual que Deus faz com o homem. Então Deus tira um coração de incredulidade, dá um coração de carne, coração puro, um coração divino ele dá a você. Então você tem que tirar a incredulidade e não deixar, porque Deus não quer pessoas incrédulas. Até eu, se morasse com pessoas que não acreditassem no Deus que eu confio, eu não queria mandar ela embora. Porque tem que ter fé. Tem que ter fé. Eu não consigo viver com uma pessoa que não acredita no meu Senhor Jesus. É impossível uma pessoa incrédula que não acredita que Deus pode abrir o mar. É difícil. Mas Jesus mandou tirar a pedra e eles tiraram. E do versículo 40 diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu não te disse que tu creres, verás a glória de Deus? Eu vou mostrar a vocês que realmente eu sou Deus, em outras palavras. Se crês, Marta e Maria, todos vocês que estão aqui ao redor, se crês, eu prometi que ia ressuscitar, eu vou ressuscitar ele. E a Bíblia diz no versículo 41, ele disse assim, ó, então eles tiraram a pedra no lugar onde jaziam morto. E Jesus, levantando os seus olhos, disse, Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. Ele fez a oração em espírito ali com Deus. Eu sei que sempre me ouve, mas por causa da multidão que está ao redor, eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Ele orou ao Pai e o Pai respondeu a ele. E Lázaro se levantou todo com atadura sobre o teu corpo e saiu do sepulcro. No versículo 44, saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixa, e a sua face envolta em seu lenço. Disse-lhe Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Versículo 45. Então, muito dentre dos judeus que tinham vindo a Maria, que havia visto as coisas que Jesus fizeram e creram nele, fizeram e creram nele, mas alguns deles foram pelo caminho até os fariseus e lhe contaram as coisas que Jesus havia feito. Uns que duvidaram de Jesus acreditaram na hora, e outros que foram contra Jesus, os que mentiram, como eu falei no texto atrás aí, que mentiram, encheram a cabeça de Marta e Maria para ir contra Jesus da ressurreição. Eles foram contra Jesus para matar ele. Reuniu uma reunião depois da ressurreição de Lázaro, ficaram apavorados por vir aquele poder. Ficaram apavorados. Então, o que eu aprendo isso comigo, você e Deus agora, é que todas as pessoas que foram contra eu e você, não é contra ele, é contra os demônios que estão atrás dessas pessoas, que estão na mente dessas pessoas, vão ser derrotados. Todas as pessoas que são contra nós, o nosso Deus vai derrotar aquela pessoa. Vai derrotar as armas de Satanás que usa aquela pessoa para nos destruir. Então eu creio que nessa hora Deus está nos profetizando na nossa vida que tudo que é morto vai reviver. Como Lázaro foi levantado, a nossa vida será levantada. A nossa vida, nós temos que profetizar pela fé, pela palavra, que tudo na nossa vida vai ser bem sucedido, vai ser decreto por Deus. Porque Jesus orou, Deus decretou a ressurreição de Lázaro e restaurou a vida de Lázaro. Vai restaurar a nossa vida também. Então creia na palavra de Deus e creia que Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitará tudo aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos.
e principalmente a ressurreição da salvação, que o nosso espírito nasceu para a glória de Deus. Então creia que Jesus continua fazendo um milagre até hoje, a mesma coisa daquela época acontece hoje. Não mudou nada. É o mesmo Espírito que está com nós, é Jesus Cristo, para a glória de Deus. Então coloque isso no teu coração, para a glória de Deus, e compartilhe essa mensagem, e que Deus abençoe tua vida, e se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu comentário, e reflita, anote no papel, reflita sobre essa ressurreição de Lázaro, porque Deus vai falar mais com você e vai te ensinar mais sobre o exemplo e sobre um testemunho que Jesus fez na vida de um homem, que foi Lázaro e sua família naquele momento. Então Deus abençoe e até o próximo vídeo, para a glória de Deus, que o Espírito de Deus abençoe tua vida e obrigado pela sua atenção de assistir esse vídeo, para a glória de Deus.